Carta de Paulo aos Efésios. Vamos entrar nessa terceira parte da aula prática sobre o que é ser uma família cristã. Capítulo 5, verso 1. Terminamos aqui na semana passada. Diz assim a palavra de Deus: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Cubra a sua cabeça. Pai, eu te agradeço por estarmos juntos neste lugar, para aqui estudarmos a Tua Palavra. Eu clamo, Pai, em nome de Jesus Cristo, que Tu possas me dar autoridade espiritual sobre este lugar, possas me dar, Senhor Deus, sabedoria, não somente a mim, mas a todos nós, para que possamos estudar a Tua Palavra, Senhor Deus, de uma maneira eficiente e eficaz. Te peço, ó Deus, que todas as barreiras que se levantam contra o ensino da Tua Palavra caiam por terra agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Muito bem, irmãos, a recomendação de Paulo, já no capítulo 5, ele tem uma abordagem um pouco diferente, mas está muito em linha com aquilo, como ele começa o capítulo 4. Ele começa o capítulo 4 dizendo, eu suplico, vos peço, que andeis de uma forma digna da vocação com que foste chamados. E aqui ele diz, ele faz uma outra apelação: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Portanto, o tema do amor, ele prevalece no estudo da família. O amor é onde nós baseamos toda a fundação da família cristã, é no amor. Em primeiro lugar, nós vemos que Cristo diz o seguinte: Cristo diz que amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Em número 1. Em segundo lugar, nós vemos no capítulo 14 de João, ele repete várias vezes: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E ele também repete a mesma coisa de uma forma invertida: aquele que obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. Portanto, ser imitador de Deus é obedecer a Deus. É ouvir e fazer aquilo que Deus tem mandado. É cumprir os seus mandamentos. Então nós vemos na segunda parte do capítulo 4, que Paulo nos traz, ele começa a falar de uma maneira bem simples. Ele começa a dizer: para de mentir, para de roubar, para de ficar irado. Não deixa a ira tomar conta do teu ser. Então ele começa a falar de elementos essenciais para quem quer começar uma vida com Deus. Você não pode começar uma vida com Deus se você não abandonar a mentira, a ira, o roubo, as gritarias, as confusões, as porfias. Não tem como. Não tem uma vida espiritual com Deus se você não abandonar certas coisas. Uma vez em que você agora abandonou o pecado, como ele fala ali no capítulo 2, que Deus vos vivificou de um estado de morte, de um estado de pecado. Agora, nós não somos mais filhos da desobediência, mas somos novas criaturas. Portanto, como ser nova criatura? Imitar a Deus. E você imita Deus como um filho amado.
Um filho que ama seu pai, ele imita o pai. Se o pai pega no martelo, o filho também quer o martelo. Se o pai trabalha, o filho também quer trabalhar junto com o pai. E aqui nós vemos então, como, no verso 2, e andai em amor, porque Deus nos amou. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, como também Cristo Jesus vos amou. Cristo amou porque Deus amou, porque Cristo é Filho de Deus, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Portanto, esse sacrifício de amor, sabe, tudo aquilo que você faz com amor, tem um cheiro suave na presença de Deus. É uma oferta que Deus recebe, porque você faz com amor. Mas quando você faz por obrigação, mesmo que seja bem feito, não tem o mesmo valor do que aquilo que é feito com amor. Eu sempre digo isso para as minhas filhas, quando eu estou fazendo um prato de comida. Se você vai fazer uma coisa para você comer, para sua família comer, faz com amor. Porque você vai gastar os mesmos ingredientes, você vai gastar a mesma energia, você vai gastar o mesmo tanto de água e sal e temperos para fazer uma comida boa e fazer uma comida ruim. É ou não é verdade? Então, se você vai fazer, faz com amor, faz com gosto, faz bem feito. Amém, igreja? Mas, versículo 3. A prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Quer dizer, não pode haver casos desses entre nós. Ah, pastor, desculpa, sabe, ontem eu caí na prostituição. Ah, pastor, sabe, essa semana eu fui muito avarento. Ninguém fala da avareza, né? A avareza é o amor pelas riquezas. E a pessoa, quando ela ama as riquezas, quando ela ama a fama, quando ela ama as coisas materiais, ela se vende por essas coisas. E o diabo sabe disso. Por isso que o diabo tentou Jesus. Qual foi a última tentação de Cristo? Foi justamente nesse desejo que o ser humano tem pelas riquezas, pelo poder, pelo domínio. O diabo mostrou todo mundo para Jesus. Mostrou os reinos da terra, as riquezas. Ele disse, tudo isto te darei se prostrar, me adorares. E o diabo faz isso hoje. Ele faz propostas indecentes para você. Ah, você quer ser rico? Você vai ter que fazer isso aqui. Você quer dinheiro? Você vai ter que fazer isso aqui. O diabo, ele não esconde quem ele é. E é interessante, sabe, que as pessoas hoje em dia, e nós vemos isso na mídia, nós vemos isso em vários lugares, muitas pessoas, elas se entregam a um mundo de avareza e de orgias, de prostituição, de impureza. Mas isso não se nomeie entre vós quem? Os santos, como convém a santos. Portanto, a família cristã, ela é baseada na santidade. Amém, igreja? Ela é baseada na santidade. Nem torpezas, parvoíces. Tem algum parvo aqui? Espero que não. Amém? Chocarrices, que não convém, mas ande em ações de graças. Então nós vemos, amados, que essas coisas, sabe? Por exemplo,
sabe, essas impurezas, são coisas sujas. Torpezas é aquela maneira estúpida de falar, sabe? Uma maneira bruta, uma maneira que não tem educação. Quem aqui conhece uma pessoa mal educada quando fala? Levanta a mão aí. Quem conhece? Não pode ter medo, não. Eu não quero saber quem é a pessoa. Eu quero saber se você conhece alguém mal educado. Né? Só é nome feio. Desde manhã até a noite. Não tem educação. Não dá bom dia. Não pede licença. Insulta. Sabe, você não vai chegar a lugar nenhum com insultos. Né? E nós vemos, por exemplo, essas pessoas que vivem, sabe, sempre fazendo chocarrices, graças da pessoa. Né? Eles até insultam. Ah, você isso, você aquilo. Ah, o teu país é assim, por isso que você é assim. Ah, você é desse lugar, por isso que você é assim. Até o teu time de futebol não presta. Deus não gosta disso, irmão. Isso é chocarrice. Sabe? Você vai ferir a sensibilidade da pessoa. E no dia que você ferir a sensibilidade de uma pessoa de 2 metros de altura, 250 quilos, e ele resolver retribuir com as suas mãos, e você parar no hospital por causa das chocarrices e parvoices, talvez você entenda. Não é verdade? Um dia é um dia, por isso que a Bíblia diz que o homem iracundo, né, a gente não deve tentar parar ele de ser iracundo, porque um dia ele vai achar um fulano desse, de 250 quilos, 2 metros de altura, né? Vai falar uma parvoíce, uma chocarrice, e vai apanhar. Não é verdade? Então, esse comportamento inconveniente que certas pessoas têm, sabe, eles são nocivos. Mas antes, aí está escrito no verso 4, devemos estar em ações de graça. O que é ação de graça? É você agradecer aquilo que a pessoa fez. Muito obrigado, mãe, pelo café da manhã. Muito obrigado, pai. Obrigado. Com licença. Ações de graça. Não é verdade? Nós temos que saber ser educados. O que Paulo está falando aqui, irmãos, não é passe de mágica, não é macumba, não é feitiçaria. Paulo está falando de comportamento. E esse comportamento, ele é essencial para uma vida com Deus. Deus tem que me aceitar assim como eu sou. A minha mulher tem que me aceitar assim como eu sou. O meu marido tem que me aceitar assim como eu sou. Cuidado com esse tipo de atitude. Às vezes nem é marido ainda, é namorado. E às vezes a pessoa fica pensando, mas por que eu ainda não me casei? Eu não falo nada, né? A gente não sabe qual é a razão, mas há pessoas que não casam. Ah, eu não sei, pastor, porque tudo que é namorada minha vai embora. Né? Ou tudo que é namorado meu vai embora. Eu não sei. Tem alguma coisa que essa pessoa não gostou, né? Porque se um vai embora é uma coisa, mas se todos vão embora, tem alguma coisa errada, não é verdade? Não vou falar mais nada. Bem, vou chegar ainda aí com os jovens aí. Ninguém vos versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum que fornicador. O que é fornicador? Uma pessoa que vive no sexo, vive fornicando. Não estou falando de prostituição. Prostituição é compra e venda de sexo. Quando a pessoa se vende
em prostituição ou compra prostituição. Mas o fornicador é aquele que tudo ele quer fazer através do sexo. Até o namoro. E o namoro, meus irmãos, vou explicar uma coisa para os jovens que estão aqui. O namoro é a parte intelectual, sabe, desse cortejamento. Você vai conversar com o jovem. Você conversa. Você chega perto do jovem para poder sentir o cheiro dele, se ele tomou banho pelo menos. Estamos falando de família cristã, não é verdade? Você dá uma olhada assim na moça, vê se o cabelo dela está com aquela aparência que foi lavado. Eu estou falando sério, irmão. Porque tem gente que não lava a cabeça, não sei, 30 dias, não sei por quê. Tem pessoas que tomam banho e não lavam a roupa. Ah, se lavar a roupa, vai gastar a camisa. Eu não conheço esse truque. Eu sei que lá em casa a gente lava a roupa, graças a Deus, tem camisa que dura muito tempo. Amém? E é para isso que serve o namoro. Para saber se o jovem é educado, se a jovem é educada, é prendada, se ela vai poder ser uma boa mãe. Amém? Se ele vai ser um bom pai, porque isso que eles são antes do casamento, e olha lá que antes do casamento, no namoro, né? Você toma banho, você se arruma, você perfuminho, faz barba, tudo, para encontrar a namorada. Quer dizer, você quer estar bonitinho, e se nessa fase da boniteza, você cheira mal, e é mal educado, depois que se casar, é pior. Amém, igreja? Mas o que muitos fazem? Entram na fornicação, entram no sexo. E o sexo, irmãos, é uma coisa bonita, é uma coisa boa, que Deus criou para o casamento. Mas o sexo, ele esconde muito defeito. Ei, pai, uma boa moça, tudo bem, bom, é um bom rapaz, tudo bem. Casa, a moça não sabe cozinhar, não sabe nada. O rapaz é um sujo-esmundo, desorganizado. Amém? O namoro serve para você saber se essa pessoa, ela é uma pessoa que você pode construir uma família com ela. Amém, igreja? Amém. Por exemplo, nos meus tempos de jovem, muitos amigos meus saíam sexta-feira à noite. Vamos para a balada, vamos para o bar. Quem sabe lá a gente encontra uma pita. Eu disse, que tipo de namorada você vai encontrar no bar? Bêbada. Não é verdade? Que tipo de homem você vai encontrar num bar? Bêbado. Não é verdade? Mas se você vai e encontra uma namorada na universidade, você sabe que é uma moça que está fazendo o quê? Está estudando. Não é verdade? Uma pessoa que quer futuro, não é? Se você encontra um marido no trabalho, você sabe que esse marido, pelo menos, é um trabalhador. Amém, igreja? Amém. Então, eu estou falando aqui para vocês, né? Estou tirando esse tempo um pouco para os jovens, para vocês jovens entenderem que o namoro não é para sexo. O namoro é para você conversar com a pessoa. Para você ver se na massa cinzenta, sabe o que é massa cinzenta? Quem não sabe o que é massa cinzenta, dá um sinal com a mão. Gray matter. Massa cinzenta é essa coisa que fica dentro da cabeça aqui, que é cor de cinza. Chama-se cérebro. Amém? Se essa pessoa aqui está aqui na cabeça, tem alguma coisa. Porque tem pessoas que têm cabeça de vento, irmão. Então, é para isso que serve o namoro. Amém? Para você, irmãos, sabe, às vezes nem precisa namorar. Você senta com a pessoa 10 minutos para ter uma conversa, você já sabe que a pessoa não presta. Não é verdade?
Sim ou não? Porque a conversa não é boa. Não gostei da maneira como ela fala. Pode ser a pessoa mais bonita, mas se ela não tiver uma maneira excelente, boa de falar, educado ou educada, você sabe com quem você está casando. Amém? Então, o que o mundo cria hoje? O mundo cria, a mídia cria uma ideia sexual do namoro. Uma ideia apenas de atração sexual. Onde os homens são todos musculosos, são gangstas, né? Os bradas todos são gangstas. As meninas também são mais gangstas que os bradas. Sabe? A sério, irmãos. Né? Se vestem, você olha para a roupa, é engraçado, você olha para um policial, você sabe que ele é policial por quê? Porque ele tem uniforme, não é verdade? Você olha para um piloto, por que ele é piloto? Porque ele tem uniforme de piloto. Você olha para uma aeromoça, essa é uma aeromoça, vê-se que é aeromoça, não é verdade? Tem uniforme de aeromoça. Você olha para uma prostituta, ela também tem o uniforme dela. Não sei, parece que houve uma convenção de prostitutas mundial e elas decidiram, não, nosso uniforme é esse. Porque basta você olhar, você sabe. Não é verdade? E também tem uns jovens aí agora, uns gangsters, que também tem o uniforme dele. Calça fica aqui no joelho. Amém? As cuecas mostrando. Né? Um estilo de roupa que não deu para entender até hoje isso. E você sabe, esses aí são gangsters. E as pessoas são atraídas por esses estereotipos. Amém? Só que eu digo uma coisa, as pessoas, havia um ditado muito famoso na época dos anos 70, dos anos 80, né? Que era, os brutos também amam. Quem já ouviu essa? Os brutos também amam. E as mulheres, eu acho que inventaram isso para justificar ficar com um homem bruto. Sim, os brutos amam. Mas eles amam de uma maneira bruta. Amém? Amam no tapa, na surra. Né? Eu vou mudar ele. Eu vou amar tanto ele que ele vai mudar. Mentira, ele só vai piorar. A única pessoa que tem a capacidade de mudar alguém se chama Deus, e isso é um milagre. É milagre, irmãos. Para Deus mudar uma pessoa é a mesma coisa que curar uma pessoa de câncer. É milagre. Eu sei que Deus mudou muitos de vocês que estão aqui. Eu conheci alguns de vocês aqui antes de estarem na igreja. Eram tudo gangsta, mas hoje estão salvos, em nome de Jesus. Aleluia. Estão salvos, em nome de Jesus. Não quero mais saber dessa história. Amém? Aleluia, igreja. Então, mas a prostituição, toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, aqui o avarento, aquele que busca as riquezas, ele é um idólatra. Sabe, eu achei muito interessante, foi no começo dos anos 2000, apareceu os idols, né? Pop idols. Who wants to be a millionaire? Né? Como é que é o outro? Né? America's Got Talent. Pessoas que estão ali perseguindo $1 milhão. Às vezes, né, lá na Angola é 1 milhão de kwanzas. Aqui é 1 milhão de randes. No Brasil é 1 milhão de reais. E as pessoas, elas querem ser um ídolo. Sabe? E toma cuidado, porque essa pessoa que persegue as riquezas, a qualquer motivo, né?
Get rich or die trying, como muitos falam. Né? Isso é um tipo de idolatria. Tem herança no reino de Cristo de Deus? Não. Ninguém vos engane com palavras vãs. Muitas pessoas querem enganar você. Ah, vem aqui, vem estar conosco. Igual lá em Provérbios, né? Junta, a nossa bolsa vai ser só uma. Nós vamos roubar, nós vamos assaltar. Vamos ficar ricos. Cuidado, irmãos, cuidado. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por essas coisas, elas são uma porta que se abre, uma porta maligna. Vem o quê? Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você pode ler de novo o capítulo 2 de Efésios. A pessoa volta a ter uma morte espiritual. Morte espiritual. Portanto, não sejais seus companheiros. Então, se alguns dos teus amigos são bêbados, tá vendo? Sexta-feira, por favor, sábado, não vai visitar. Porque você sabe que lá só vai ter o quê? Bebedeira. Amém? Ah, pastor, eu tenho uns amigos meus, são bons amigos, pastor, bons, cambas. Só que, costumam roubar carro, pastor. Meu irmão, se você vai andar com ladrão, você um dia vai ser preso como ladrão. Tem aquele ditado que nós conhecemos, né? Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Não é verdade? Versículo 8. Porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Então, meu irmão, chega um ponto que você tem que dizer, olha, desculpa, eu não vou. Ah, vem aqui um churrasquinho, um churrasquinho, uma comidinha boa, eu fiz um caril. Tem aqui uma boa matapa, um funge, peixe seco, cachupa. Eu disse, olha, muito obrigado, comida boa, mas não posso ir. Por quê? Porque quando você se torna companheiros, sabe? Quando você se assenta na roda dos escarnecedores, quando você se detém, quer dizer, o que é deter? Você fica preso, você se prende do caminho dos pecadores, né? Você ali se envolve, fica preso. Versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, aleluia, e justiça, e o que mais? E verdade. Portanto, se você vai estar no lugar onde você vai ter que mentir para teu pai, mentir para tua esposa, mentir para o teu marido. Ah, não, eu fui visitar a minha mãe. Mentira. Ah, não, eu fui trabalhar, estou no trabalho aqui, enduro, extra hour, como é que chama? Overtime. Papo furado. Amém, igreja? Então, nós temos que abrir os olhos e ser imitadores de Deus, como quem? Como filhos amados. Chega a hora em que você vai ter que tomar uma decisão. Sirvo a Deus ou não? Eu tenho uma família cristã ou não? E às vezes, irmãos, sabe? Às vezes é um trabalho. Te oferecem um trabalho que é uma cilada. Te dão uma oferta de trabalho que é uma cilada. Te dão, sabe, irmãos, é um problema sério. O diabo, ele é astuto.
Astuto mesmo. Muito cuidado com as escolhas, com as companhias, com quem você está envolvido. Amém, igreja? O mundo não se mistura com a igreja. Você olha, por exemplo, para muitos desses cantores. Aonde é que eles começaram cantando? Na igreja, no coral. Muitos deles cantavam na igreja, no coral. Muitos eram filhos e filhas de pastor. Quantos grupos no Brasil, sabe, os músicos, porque a igreja produz músicos, a igreja produz cantores. Eu tenho visto tantos saírem da igreja e entrar para o mundo. Aí não tem diferença. Não há diferença mais entre a igreja e o mundo. Eu digo uma coisa, uma tristeza muito grande. Você olha hoje para uma banda cristã, você ouve o som, ouve a guitarra, ouve a bateria, ouve tudo, a música e tal. Aí você olha uma banda do mundo, às vezes você não vê diferença. Tem até bandas do mundo que se vestem mais decentemente do que banda da igreja. Não vos deixai enganar com palavras vãs. Ah, não, é uma música que louva a Deus. O diabo também louvava a Deus. Satanás também estava lá no céu, louvando a Deus bonitinho, lá até no dia que ele caiu. Cuidado com as escolhas que você tem que fazer na tua vida, com as ofertas de trabalho, com as amizades. Eu digo uma coisa para vocês, depois que eu me casei, eu cortei certas amizades. Amém? Graças a Deus, na minha época não tinha Facebook. Né? Não tinha Facebook. Para você mandar SMS custava dinheiro. E telefone também. Então, quando você quer se casar com alguém, ou criar uma família, ou ter uma família cristã, eu estou falando, irmãos, de uma família cristã. Há vários tipos de família no mundo hoje, mas aqui nós estamos tratando, aqui o assunto é família, o quê? Cristã. Então nós temos que ter uma seriedade. E a família cristã, ela deve imitar a Deus. Há uma maneira de você tratar e cuidar da tua família, com amor, com carinho, com honestidade, com integridade. Amém? Sabe? Eu vou de férias com a minha família. Se eu vou sair para jantar, eu vou sair para jantar com quem? Com a minha família, que eu amo. Esse negócio de boys night out. E pior ainda, girls night out. Cuidado, irmãos. Amém? Eu não sei, eu não consigo conciliar nenhum entretenimento em que a minha família não esteja envolvida. Isso aqui é pessoal. Estou falando aqui de uma escolha pessoal minha. Amém? E a Bíblia fala aqui, versículo 6, de novo. Ninguém vos engane com palavras vãs, são palavras vazias. Ah, Deus entende, Deus perdoa. Você precisa se valorizar. Sabe? You have to value yourself. Cuidado, irmão, são palavras vãs, palavras vazias, que levam você a fazer uma escolha errada. Continuando. Versículo 9. Não, versículo 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Na mensagem de domingo agora, Isaías capítulo 6, nós vemos que o estrangeiro e Isaías capítulo 56, desculpa. O estrangeiro e o eunuco escolheram
aquilo que agrada ao Senhor. Eles abraçaram a aliança do Senhor. Nós acabamos de cantar aqui que Jesus é a aliança. Amém? Então, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. O que é uma coisa infrutuosa? É uma coisa que não produz nada. Ela é aquele... Tinha um termo em Moçambique, na década do tempo do Samora Machel, né, que era o famoso improdutivo. Os moçambicanos aqui entendem esse termo. Mombeto também. O improdutivo é aquela pessoa que andava pela rua sem nenhum propósito. Era o improdutivo. Ele não produz nada para a sociedade. E havia um centro de reeducação para os improdutivos em Moçambique na década de 80. Aonde esses que improdutivos, que eram quem? Os mendigos, esses que eram meio pancada da cabeça, maluco, né? Iam ser reeducados para poder produzir para a nação. É até uma boa ideia. Porque tem muito improdutivo hoje na sociedade. E a Bíblia fala com os improdutivos. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, porque elas não produzem nada. O nosso lema aqui na igreja é edificando vidas para Deus. O que é edificar? É produzir, é melhorar, é construir. Então, uma pessoa que não melhora a sua vida, fica em casa só assistindo televisão, sabe? É a mulher que tem que trabalhar, ou a casa está aos pedaços, uma casa suja. Um jovem que não estuda, eu quero deixar, eu não aguento mais, vou deixar a escola, 5ª série, 6ª série. Muitos jovens abandonaram a escola. Eu conheci tantos jovens que abandonaram a escola, na época que eu era jovem ainda. Hoje, eles, como é que diz? Eles regret. Como é que é regret em português? Eles se arrependem amargamente de não ter estudado. É o improdutivo, é a preguiça, é a avareza, é a prostituição, é a fornicação. São todas essas obras infrutuosas. Elas não produzem nada, elas não trazem nenhum lucro para a tua vida. É como se você ganhasse o teu salário hoje, né? O salário de uma semana aí, não sei quanto é que é, 2.000, 3.000, 5.000, 7.000 randes, 10.000 randes, e você entra ali num cassino, ou numa loja de jogos, de betting, de apostas, e você estoura todo o teu dinheiro, sem comprar comida para casa. Nós sabemos que isso acontece, irmãos. Isso é uma realidade aqui na África do Sul. Não comuniqueis com as obras o quê? Infrutuosas. Unprofitable. Sabe? É uma coisa que vai desperdiçar o teu tempo. É uma coisa que vai desperdiçar a tua juventude. Por isso que a Bíblia fala, né? Ama a mulher da tua mocidade. Por que tu vai gastar a tua força com uma mulher estranha? Não é isso que a Bíblia fala? Irmãos, a Bíblia, ela é séria. Paulo entra aqui, ele entra, sabe, numa rota de colisão com esse pessoal que prega a vida fácil. Palavras vãs. Há igrejas que pregam essa vida fácil. Não, Deus entende, Deus perdoa, você é jovem. Vai, vive a vida, faz o que você quiser. Enjoy life. Cuidado com esse enjoy life.
Amém? Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é o quê? É torpe. Cuidado, aquilo que, sabe, nem dá para falar. Paulo diz aqui, sabe, Paulo tinha um problema sério em Efésios, na cidade de Éfeso. Não dá para falar aqui o que eles estão fazendo em oculto. Paulo estava lidando com uma igreja que era dele, que ele foi o pastor, e agora Timóteo era o pastor de Éfeso. Ele diz, não dá nem para falar aqui, porque é palavrão falar o que eles fazem. É horrível. Eu não estou aqui para poder pregar o pecado. Mas todas as coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então aqui na igreja, quando você senta nesse banco e você começa a estudar a Bíblia, ou em casa, quando você abre a Bíblia e começa a estudar, e Deus começa a mostrar para você, parece que você sintonizou no canal de Deus, e Deus começa a mostrar para você um filme, e você começa a ver as obras infrutuosas das trevas. E aí você tem que tomar uma decisão na tua vida. Porque diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então é uma escolha. Wake up. Open your eyes. Abre os teus olhos. Open your eyes and smell the coffee. Don't we say that? Né? It's time to wake up and smell the coffee. Chegou a hora de você abrir os teus olhos, despertar da morte. Porque muitas pessoas, elas escolheram uma vida de morte espiritual. Elas estão num estado de morte, sabe? Lá no capítulo 2 fala, nos delitos e pecados, nas infrações, nos crimes, na injustiça e pecado. A pessoa está dormindo, ela está deitada em cima do lixo. Igual a história do homem, né? Que ele saiu e comprou um porco. Sabe um porco? Comprou um porco. Meteu um colar no porco, meteu, como é que chama aquela coisa? Uma coleira, né? E estava andando com o porco. As pessoas perguntaram, ô senhor, esse porco é meu animal de estimação. Mas onde é que ele vai dormir? Porque o senhor mora num apartamento. Ah, ele vai dormir aí em casa, no meu quarto. Mas, senhor, e o cheiro? Ah, o porco se acostuma. Por quê? Porque o quarto dele era tão sujo e fedorento, né, que talvez nem o porco gostasse de ficar lá. Então a realidade é, abre os olhos. Abre os olhos. Tem amizades, irmãos, que não prestam. E aqui está falando disso, a Bíblia está falando de companheirismo, está falando de escolha. Nós nos tornamos um produto do ambiente em que vivemos. Se você escolhe pessoas boas para serem teus amigos, você vai ser uma pessoa boa. Mas se você escolhe pessoas más para serem teus amigos, você vai ser uma pessoa má. Você vai se acostumar com a maldade. Está entendendo, igreja? Continuando um pouco mais. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, quer dizer, como burros, como brutos, como pessoas ignorantes, por escolha, mas como sábios. Porque o tempo é curto, olha aqui, remindo o tempo, porquanto os dias são maus.
você não vai conseguir reaver o tempo que você perdeu. Você não vai conseguir reaver os 10 anos que se passaram, os 20 anos que se passaram, os 30 anos que se passaram, os 40 anos que se passaram. Não tem como voltar atrás. Amém, igreja? Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Fique de pé agora em nome de Jesus, aleluia. Vamos parar aqui no verso 17. Não sejamos insensatos, irmãos. Não vamos cair nessa insensatez. E muitas pessoas, elas acham desculpa na insensatez. Ah, sabe, pastor, a minha família foi assim, sabe, os meus pais foram assim, os meus tios, sabe, eu vou ser assim também. Não, isso é insensatez. A melhor lição é aquela que você aprende com o erro dos outros. Está entendendo? Por que muitas pessoas dizem, não, eu vou aprender com os meus próprios erros. Já ouviram essa? Já? Pois é. Você sabe usar martelo? Não. Aí o que você vai fazer? Você pega um martelo, direita aí, por favor. Você pega um martelo e dá uma martelada no dedo. Quebra o dedo. Quebra a mão. Né? Vai parar no hospital. Tem que amputar o dedo. Aí a próxima vez que você pegar no martelo, você vai vou aprender a usar o martelo primeiro. Como é que usa o martelo? Não é verdade? É melhor ver o fulano bater. Não, o martelo é um negócio perigoso. Eu vi o fulano ali quebrou o dedo. Não quero. Vou para uma escola aprender a usar o martelo. Sabe soldar? Ah, sabe, eu sabe. Né, irmão Polinário? Primeira vez que pega numa máquina de solda, solda, aí vai ver se a solda está boa, põe a mão em cima. Né? Irmão Virgílio, é bom, né? Assa a mão. Amém? Cuidado, irmãos. As coisas, elas são assim, é melhor você aprender com o erro dos outros do que aprender com os teus próprios erros. Não seja insensato. Não seja bruto. Abra os teus olhos, acorda, diz a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ô, Macaia.